A graça e paz, povo de Deus, Deus abençoa a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Essa que vos fala é tua serva, tua amiga, Bispa Rosemara, constituída filha pela misericórdia de Deus. Deus abençoa a sua vida. Neste dia de hoje, eu vim trazer um ensinamento para o coração dos amados irmãos, falando sobre o Lashon Hará. Bispa, o que é o Lashon Hará? O Lashon Hará nada mais é do que a língua má. Então, Lashon é língua, Hará é má. Então, nada mais é do que a língua má. Irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Números, capítulo 12, que Miriam e Arão se levantou com murmurações contra Moisés. Se você tem a sua Bíblia em casa, você pode pegar e meditar. Livro de Números, capítulo 12, diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da sua mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado mulher cuxita. E disseram: Porventura falou somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor ouviu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele era o líder a qual Deus constituiu. Quando Deus constitui um líder na face da terra, é porque ele capacita nele aquilo que ele vai precisar para dirigir o povo. Então, quando alguém é colocado na liderança ou na frente de qualquer coisa, Deus o capacita aquela pessoa para cumprir tal função, tal ofício que Deus destinou para ela. E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele foi escolhido por Deus para poder trazer a libertação sobre o povo dele do Egito. E Moisés, aparentemente, ele não tinha eloquência, ele não sabia falar. Tanto que ele falou: Senhor, eu não sei falar, né? Eu não sou um homem de boas palavras. E o Senhor falou assim: eu quero você, Moisés. Não, Senhor, escolhe meu irmão fala melhor do que eu. Eu não tenho nada com teu irmão, Moisés, o que eu tenho é com você. E Deus, ele escolheu Moisés, independente da capacidade dele de falar ou não, porque quem capacita o homem na terra não é o próprio homem, não é a própria mulher, mas simplesmente é Deus. E Deus te capacitou para algo nessa terra. O que eu quero trazer com esse vídeo? Eu estava orando e o Espírito Santo falava para mim sobre o Lashon Hará. O que é o Lashon Hará? Eu já falei que é a língua má. O Lashon Hará veio sobre a vida de Miriam e de Arão. Por quê? Porque eles tocaram na unção de Moisés. Eles começaram a questionar. Irmãos, quando a gente começa a questionar os mistérios de Deus, as coisas de Deus, a gente paga um preço muito grande, né? Quando a gente fala mal do próximo, Deus também não se agrada. Deus, ele não se agrada quando a gente começa agora a fofocar, ou falar mal, ou a criar até mesmo picuinha contra o nosso irmão. Ainda que seja verdade, você não sabe, é preferível ficar com a boca bem fechada. Por quê? A boca fechada, irmão, ela preserva a sua vida. A Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, aquilo que você falar de bom ou de mal, você traz vida ou você traz morte também. Então, eu quero dizer que neste momento que é necessário que nós vamos guardar a porta dos nossos lábios, que é a nossa língua, para que nós venhamos simplesmente só falar aquilo que Deus ele quer que nós falamos. Miriam, ela se levantou contra o irmão dela. E quando ela se levanta contra o irmão dela, a Bíblia fala que Deus escutou. Então, tem coisas que você está falando do seu irmão que você acha que Deus não está escutando. Tem coisas que você está conversando no seu WhatsApp, no seu telefone, com alguém que você acha que Deus não está escutando. Mas Deus está escutando. E quando Deus escuta, Deus não se agrada, porque Deus ele não quer que os irmãos venham falar mal uns dos outros. Pode a mão falar mal do pé que está no mesmo corpo? Não pode. Pode um olho falar mal do outro olho? Não pode, porque todos nós somos um corpo só. E ali Moisés e Arão e Miriam eram um corpo só, porque eles eram família de sangue. E ali a Miriam, ela vai questionar Moisés, ele vai questionar a liderança. E ela começa a falar: mas será que Deus fala somente por Moisés? Arão, será que Deus não fala por nós também? E quando Deus escolheu Moisés, ele sabia o que ele ia falar.
Quantas das vezes nós estamos questionando as coisas de Deus, né? Falando contra o nosso próximo, contra aquele que tem a sabedoria de Deus, contra aquele que está diante do altar, até mesmo seja seu patrão, a gente está questionando. Ah, meu patrão não deveria fazer isso. Ah, o pastor não deveria fazer isso. Mas espera aí, quem que colocou o patrão lá? Quem colocou o pastor no lugar que ele está? Não foi ele mesmo de mérito próprio, mas foi o Deus. Então, quando Deus coloca alguém, ele capacita. Então, não se preocupe. Ah, mas não deveria estar assim. Se você não aceita, se você não concorda, é preferível você ter saído do lugar que você está do que você ficar e questionar e falar mal e comentar daquilo que Deus não se agrada. Por quê, bispo? Porque se você fica na desobediência ou se você fica até mesmo questionando as coisas de Deus, acontece o que aconteceu com Miriam. E o que aconteceu com a Miriam? A Bíblia fala que o Senhor visitou Miriam e ela ficou leprosa. Olha só, lá no versículo 9 de Números 12. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. A nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Deus escutou o que Miriam falou do irmão dela e não se agradou. Pior coisa tem quando a gente toca no ungido de Deus, quando a gente toca na menina dos olhos do Senhor. O ungido de Deus não é só pastor, não. O ungido de Deus é todo aquele que está em justiça com Deus, que está vivendo uma vida reta com o Senhor, que está alinhado com a palavra do Senhor, que está vivendo em santidade. Quando a gente toca nesse ungido de Deus, a gente pega a lepra. A Miriam, ela pegou lepra porque Deus ouviu e Deus castigou ela com lepra, para ela aprender a não falar mal dos outros. Será que é necessário Deus castigar você para que você venha parar de falar mal, para que você venha parar de dar ouvidos a quem fala mal, daqueles que estão diante do altar do Senhor, daqueles que são pessoas de bem, que são de Deus? Será que Deus tem que tocar em alguma coisa que você gosta para você parar de falar mal de alguém? Me responde aí nos comentários. Porque Miriam foi tocada. Ela foi tocada e Deus ele não teve pena dela. Por mais que ela fosse irmão dele, Deus não teve pena porque a gente tem que aprender com os nossos erros. É melhor Miriam ser tocada aqui na terra com lepra do que ser tocada lá no inferno com ranger de dentes e o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Você imagina só. Eu acho que Deus está fazendo esse vídeo para você parar de falar mal das pessoas. Deus está mandando esse vídeo para você parar de questionar o agir dele na sua vida através de pessoas. Se você não entende sobre alguma coisa, fique no azeite. O que é no azeite? Fica quieto. Fica na sua. Hoje não dá, então fica no azeite. Por causa de quê? Porque é melhor você ficar no azeite do que você ser ferida. Como Miriam, ela foi ferida por ela questionar. O Arão também foi ferido, mas não foi uma coisa assim. A Bíblia vai dizer que Moisés, lá no versículo 13, ele clamou ao Senhor, dizendo, rogo-te que cures. Moisés ainda teve compaixão de Miriam e pediu para que o Senhor curasse ela. O Senhor disse, pois bem, eu vou curar, mas ela vai ficar 7 dias fora da congregação. Ele iria ficar assim 7 dias fora do arraial, só para ela poder entender que não se deve fazer isso. Então você lê lá em Números capítulo 12 como é o perigo de falar mal. O povo no deserto também foi um povo que murmurou tanto das coisas de Deus, que Deus ele mandou cordonize, Deus mandou até sair pelo nariz, olha só. Então Deus não se agrada de quando a gente fala mal do nosso irmão. Ah, é verdade? Não importa se é verdade, deixa ele viver a vida dele para lá com Deus, e Deus é que vai cobrar dele. Deus é o juiz de todos, nós não somos juiz e muito menos advogado. Então nós temos que fazer o nosso papel, que é ficar em oração para Deus. E ali Miriam, ela foi tocada com lepra, ela ficou fora do arraial. E ela pôde aprender com o erro dela. Será que Deus não quer fazer você aprender com o erro que você está falando mal das pessoas? Será que o que você está passando hoje não é sinal de cobrança de Deus sobre a sua vida? Será que você não tocou demais em ungido de Deus, em mulher de Deus, em homem de Deus, em criança de Deus e adolescente de Deus? Será que você não falou demais das pessoas, da sua casa, da sua família, seja lá quem for? Ah, mas fulano não presta. Não fala da vida dos outros, fala da sua vida. Né? Fulano não presta, fulano é assim, assim, assado. Deixa o fulano para lá. Deus não tem compromisso com fulano, Deus tem compromisso com você. Você tem que manter suas vestes sã, você tem que manter suas vestes brancas. E Miriam foi cobrada por Deus. Vai vir sobre a terra uma cobrança muito grande sobre os filhos da desobediência. Porque aqui no Brasil as pessoas não levam tanto a sério isso, porque uns falando mal do outro, você vira a esquina. Tem uns falando mal do outro, você vai dentro do hospital, tem um falando mal do outro. No hospital tem gente falando mal uns dos outros.
outros, falam mal do médico, falam mal do enfermeiro, das pessoas que estão cuidando delas mesmas, falam mal da comida que ela come, a comida de hospital é muito ruim, porque eles cometem um lachurrará, e às vezes as pessoas ficam enfermas, pessoas ficam pobres, pessoas não recebem bênçãos, porque elas estão cometendo lachurrará, que é falar mal dos outros. O judeu é um povo próspero, por causa de quê? Porque eles não falam mal da vida dos outros. Eles sabem esse princípio da Bíblia, eles cumprem a Bíblia. Então eles obedecem à lei, à Torá. Então eles não vão cometer esse pecado de falar mal, porque eles não querem perder as suas riquezas, os seus bens. Você imagina se o povo judeu começasse a falar mal de tudo? Eles iriam ser um povo amaldiçoado. Quantas das vezes não vou falar nós, né? Mas realmente nós também, vamos colocar todos nós, porque nós não somos perfeitos. Nós falamos mal dos outros e ali nós tornamos o quê? Amaldiçoados. As coisas não andam, as coisas ficam para trás, coisas que deveriam estar lá na frente, a nossa vida estaria lá na frente, ela está ficando para trás, porque quando a gente fala mal dos outros, a nossa vida ela é amaldiçoada. Então não sou eu que falo. A Bíblia fala, lá no livro de 2 Reis, capítulo 23, vai dizer assim: então subiu dali Betel, subiu ele pelo caminho. Uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombava dele, e dizendo: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos, e foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Olha só que perigo, eu estou falando de Eliseu. Sabe por causa de quê? Eliseu, ele estava indo agora a caminho do monte. E naquele caminho do monte apareciam jovens, e aqueles jovens começaram a zombar dele. Sobe calvo, chamando Eliseu de calvo. E Eliseu era um homem segundo o coração de Deus. Eliseu, ele estava vivendo ali o propósito de Deus, estava sendo separado para substituir Elias. E Eliseu tinha a unção sobre a vida dele. Quando aqueles jovens começam a zombar de Eliseu, achando que ele era qualquer homem, o Senhor, a Bíblia vai dizer que Eliseu amaldiçoa eles no nome do Senhor. Então, eu quero dizer que a nossa língua tem poder. Mas, bispa, pode amaldiçoar alguém? Se você for homem de Deus, se você vive segundo a palavra de Deus, você pode decretar, sim, sobre pessoas, né? Quando a gente está diante de Deus, a gente quer decretar que a pessoa seja curada, não é assim? O líder, pastor, ora para que eu venha ser curada. Você está curada em nome de Jesus, porque ele tem autonomia de Deus para decretar a cura sobre aquela vida. Agora, a mesma coisa é sobre a maldição. Mas crente não pode amaldiçoar. Quem disse que não? Está escrito aqui na Bíblia. Porque se alguém mexer com um crente, não é só, se mexer com o macumbeiro, mexer com o feiticeiro, eles fazem macumba e a macumba pega e as pessoas morrem. Por que que nós estamos temendo mais ao homem natural que serve a deuses estranhos do que aqueles que servem ao Deus vivo? O Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o Deus que não deixou o fogo pegar em Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias. Então, por que que nós estamos temendo ao Deus de pedra, ao Deus de Baal, e nós não estamos temendo o Deus da Bíblia que fez o mar se abrir? Porque Eliseu, ele era servo do Senhor, e ele servia ao Senhor em espírito e em verdade. Quando ele vai se deparar com aqueles jovens gastando tempo que parecia que não tinha nada para fazer. Eles não tinham nada para fazer, eles estavam gastando o seu tempo mexendo com o homem de Deus. Só que eles, quem sabe aqueles jovens, eles estavam acostumados a ser debochados mesmo. Porque tem uma raça de víboras que tem por aí, uma raça de povo que são um povo debochado, que debocha de tudo que é de Deus. Você pode ver, debocha de tudo, fala de tudo, né? Quanto mais eles veem as coisas de Deus, mais eles querem criticar, mais eles querem apontar, mais eles querem debochar. Só que eles estavam acostumados a debochar com outras pessoas e nada acontecia. Muitas das vezes é assim também, as pessoas estão acostumadas a falar de homem de Deus que está meio caído, está acostumada a falar de fulano, de ciclano, mas só que quando eles mexem com um homem de Deus, que é de Deus, que vive em santidade com Deus, o negócio fica mais embaixo.
Então eles depararam ali com Eliseu. Quem sabe não foi o dia de sorte deles, porque eles começaram a mexer, sobe calvo, sobe calvo. Quem é que está mexendo com você ou com quem você está mexendo? Você sabe muito bem quem é essa pessoa que você está falando mal? Você conhece os fundamentos dessa pessoa que você está falando mal? Você sabe quem é essa pessoa que você está falando mal? Sabe por causa de quê? Porque a gente costuma falar mal de quem nós não conhece, mas quando a gente conhece alguém, fala, não, isso daí eu não posso tocar. E aqueles jovens, eles se depararam com Eliseu, um homem de Deus. E Eliseu, simplesmente, a Bíblia vai dizer que Eliseu amaldiçoou no nome do Senhor. Foi no nome do Senhor ainda. E quando ele olhou para trás, umas ursas pegou ele, olha só. Ele, virando para trás, viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Ou seja, não importa se era criança, se era jovem, se era adolescente, se mexeu com o servo do Senhor, Deus tem tratamento, Deus não deixa impune, Deus não aceita. Então, vamos tomar cuidado com Lashon Hará. Não vamos falar de ninguém. Ah, mas não presta para você. Para Deus presta. Vamos ficar quieto, vamos calar nossa boca se a gente não conhece. Ah, mas me falaram isso, me contaram, veio do inferno. Eles estão vindo do inferno para atormentar a nossa vida. Ah, mas me contaram, me falaram, eu ouvi falar. Pois bem, você ouviu falar, você não viu e você não ouviu. Então, se a gente não ouviu, nós temos que prestar contra a nossa boca para o Senhor e ficar no azeite, né? A gente não deve fazer participação da roda dos escarnecedores. Foi o que o salmista primeiro diz, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que o conselho dos ímpios é fofoca, é mentira, é engano, né? É pessoas que não estão de bem com o Senhor, então eles vão dar conselhos que é da própria carne deles, para que você venha se confundir, se embaraçar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que escarnecem, que falam mal, que debocham, que calunia o nome do Senhor, os servos do Senhor. Então, bem-aventurada essa pessoa que passa longe dos escarnecedores. Muitas das vezes é preferível você sentar sozinho, você andar sozinho, do que você andar com pessoas mal acompanhadas, com pessoas que é mais elementos para a tua vida, pessoas que não têm nada para usufruir, para te oferecer, para te acrescentar e nem para te diminuir. Então, é preferível você andar sozinho, porque andando sozinho você vai andar com o próprio Deus, você vai ouvir a voz de Deus, você vai entender o que Ele quer falar com você. Quando a gente anda com muitas pessoas, a gente se confunde, se embaraça nas vozes, mas quando você vai sozinho no centro da cidade ou resolver alguma coisa, você consegue ouvir a brisa, sentir o falar do Senhor, do Espírito Santo. E o crente não anda sozinho, né? Porque se o crente andasse sozinho, Eliseu estaria mal ali, mas ele andava com o anjo do Senhor. E de repente as ursas apareceu e comeu aqueles meninos todos que começou a falar mal do servo do Senhor. Então, eu vou dar um recado para você que não quer sofrer as consequências do Senhor, das mãos pesadas de Deus, por tocar no ungido de Deus, por tocar numa mulher, num homem de Deus. Não fale mal. Não viu, fique quieto. Ah, mas vieram me contar. Repreende a pessoa e fala, irmão, eu não quero saber. Eu não tenho nada a ver com isso. É a pessoa e Deus. Eu não quero saber dessa conversa. Não dá ênfase ao assunto. Satanás quer um ouvido para poder semear a sua sementinha. Não tem quando a mosca, o mosquito, ele vai assim no alimento que já tá jogado e eles deixam um pouquinho de cocôzinho assim, de aquelas coisas brancas que viram. Elas viram larvas, é isso que ele quer fazer, ele quer colocar larva nos seus ouvidos, para você poder escutar a voz dele. Porque Satanás é um espírito, ele quer um corpo para usar. Você já imaginou Satanás usando o seu corpo? Será que é o diabo que está usando a tua língua? Será que é ele que está usando o seu corpo? Será que Satanás está usando o seu corpo para fazer a vontade dele? Porque ele quer um corpo para usar. Então ele vai escolher o seu corpo, dando brecha para ele. Então é hora de a gente fechar as brechas que Satanás está tentando entrar em nossa vida e dar lugar à palavra de Deus, dar lugar a Bíblia, a guardar da nossa boca, em nome de Jesus Cristo. E ali é que eu vou voltar a falar para os irmãos que Miriam, ela foi tocada ali pelo Senhor, mas Moisés usou de misericórdia e pediu para que o Senhor fosse curada, mas o Senhor curou, mas ela teve que ficar excluída como uma cachorra 7 dias fora da congregação, com lepra,
Você imagina você ser excluído da presença do Senhor? Você imagina você perder a presença do Senhor? Você lembra de Saul? Saul também foi o outro que perseguiu o ungido de Deus. Saul perdeu a presença porque ele tocou na unção de quem não é para tocar. Irmãos, vamos vigiar com aquilo que nós estamos falando. Esse vídeo é para você, esse vídeo é tanto para mim como para você. Então nós precisamos de guardar a porta da nossa boca. Se vier com fofoca, descarta, não fala, não deixe entrar, porque a sua vida fica amarrada. Quanto mais você falar mal dos outros, seja qualquer pessoa que for, mas não tá, qualquer pessoa. Quanto mais você falar mal de qualquer pessoa, mais a sua vida fica amarrada, mais os seus caminhos não prosperam, mais a sua vida não vá para frente, porque não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que nós vivamos uma vida próspera, mas se a gente falar mal do próximo, o pecado já está à porta. Então, o que eu quero dizer para você nesta hora, guarde a sua boca, né? Não entre em fofoca, não entre em calúnia, né? Nem difamação, porque isso tudo aí, Deus traz juízo. Então, Deus vai trazer juízo, louvado seja o nome do Senhor, sobre aquele que tem falado mal do próximo. Então, de fato, a gente não deve levar em consideração o que as pessoas falam, né? Nós devemos comportar como servo de Deus, né? Quando Miriam, ela falou negativamente sobre o seu irmão, Moisés, ele foi demonstrado por Deus, afligido pela doença de pele, né? Ela ficou ali com aquela doença na pele. Será que Deus tem que tocar na sua pele para você poder parar de falar mal do próximo, para você poder de falar calúnia, fofoca, difamação, de inventar as coisas? Se você vê seu irmão caído, ora para ele. O que vai adiantar você falar, né? O que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Então, Lashon Hara é conversa caluniadora. É um pecado que tem causado inúmeras tragédias para o povo de Deus, né? Na sociedade, no mundo inteiro. E aí, eu vou te falar o que é o Lashon Hara. Lashon Hara literalmente significa conversa má. Isso significa que é proibido falar negativamente sobre outra pessoa, mesmo se for verdadeiro. E também é proibido repetir qualquer coisa sobre outra pessoa, mesmo que não seja negativo. Isso é chamado restilui. É proibido também escutar Lashon Hara. A pessoa deve repreender quem falou, se não for possível, deve afastar daquela situação. Mesmo se alguém já tem ouvido Lashon Hara, é proibido acreditar. Pelo contrário, a pessoa deve sempre julgar o próximo de maneira favorável. E apesar disso, pode também suspeitar que Lashon Hara é verdadeiro, tomar precauções necessárias para se proteger. É proibido até fazer um movimento que seja projetivo da direção de alguém. E não se pode sequer relatar evento negativo sem usar os nomes dos ouvidos que puderam descobrir quem está sendo mencionado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter o quê? Bastante cautela, né? Nós temos que proteger nossos ouvidos para não poder ouvir conversas alheias, fofoca, calúnia, né? Tem muita gente má querendo ver o mal do outro, tem muita gente que quer ver as pessoas mais caídas, as pessoas não querem ver hoje as outras umas de pé, as pessoas querem ver as outras prostradas, caídas, mendigando pão, e não é isso que Deus quer. Então as línguas delas já são mal, já vem do coração, já vem da raiz, né? O diabo vem infiltrando, né, sobre isso. Mas eu quero dizer para você, guarda a sua língua, não deixa Satanás minar nada aí, porque a nossa língua ela pode ser também como veneno ou não. Então, a gente deve guardar a nossa língua no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. Tiago 1:26. Depois você lê aí. Tiago 1:20. Tem que refrear a língua. Não adianta falar que é crente se você não refreia a sua língua. Não tem valor, Deus não agrada, Deus não aceita nada disso. A religião é vã, né? Não adianta só seguir algumas regras, alguns rituais. A verdadeira religião de quem segue Jesus, né, se reflete nas suas ações, na sua língua. A Bíblia diz também que a boca reflete o coração. A sua língua expele coisas ruins, né, descontroladamente, porque isso mostra o que realmente governa a sua vida. Então, o que sai da sua boca é o que está governando a sua vida, né? Tome cuidado com as suas palavras. Por quê? Todos tropeçamos de muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 3:2. Lê a Bíblia, abre aí, Tiago 3:2. Às vezes, nós descuidamos a dizer que algo que não devia, a língua pode ser venenosa. Não é fácil controlar a língua, não é, mas nós devemos esforçar.
Quando você aprende a tomar cuidado com suas palavras, você ganha grande domínio próprio. Então, às vezes, está pedindo domínio próprio, mas está no controlar da língua. Será que nós não temos que fazer um jejum de fala, um jejum de língua, um jejum de falar demais? Então, às vezes, é necessário isso. O Tiago vai nos alertar que todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Ou seja, você tropeça em outras coisas, mas se você guarda a sua boca, você vai ser perfeito, né? A tentação para pecar com as palavras é muito grande. E Tiago 3 vai dizer também assim, ó: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocando entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3:6 está dizendo o quê? Que as palavras têm uma tendência de se descontrolarem como um fogo. E se você não tomar cuidado com a sua língua, suas conversas podem rapidamente se tornar perigosa e causar muito dano. A tentação para pecar com as palavras é muito grande. Por isso, na dúvida, fique calado e ore. Não fale demais, fique calado e ore. A língua, ela é consistente. Com a língua bendizemos o Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Tiago 3, 9 ao 10. Tiago vai dar um estudo completo sobre a língua. Lê o livro de Tiago, você vai entender, ler, reler sobre o poder da língua. É muito forte, irmãos. Por causa de que, muitas das vezes, nem reparamos nas nossas contradições. Somos muito rápidos a falar mal dos outros, mas esquecemos que cada pessoa reflete a imagem de Deus. Nem merece algum respeito, tal como Deus merece, pelo menos por motivo de consistência. É bom procurar ser sempre uma bênção com suas palavras. Então, a gente fala mal dos outros, serve a Deus, mas fala mal do próximo. Come na mesa do próximo, mas fala mal do próximo. Tá no mesmo lugar, no mesmo ambiente que o próximo, mas ainda fala mal do próximo. E Deus, ele não quer isso de nós. Deus, ele não quer isso de nós, que nós temos que ser um exemplo para o próximo, né? Nós temos que ser um exemplo para o próximo. Em Salmos também 19:14 diz que as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti. Qual tipo de palavra tem saído da sua boca, hein? Qual tipo de palavra tem saído da sua boca? Meu Deus do céu. Né? No dia a dia, não precisamos de falar a Bíblia. Precisamos de ficar o tempo todo calado. Eclesiastes 3:7, é tempo de ficar calado. Né? Tem tempo de falar e tempo de calar. Nós temos que viver o tempo de calar. Porque o tempo de falar já passou. A gente falou demais, a gente fala de tudo. Tudo a gente reclama. Se tá com sol, ai que calor. Se tá com chuva, ai que chuva. Se tá com frio, ai que frio. Tudo a gente reclama, a gente não está satisfeito com nada, né? Então vamos pedir ao Senhor, que o Senhor venha nos dar essa graça de poder guardar, em nome de Jesus, a nossa língua, né? Tiago, ele vai dar um estudo muito bom, depois vocês lêem lá, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que era isso tudo que eu tinha para passar para vocês. A mesma língua que edifica também pode matar. Por causa de quê? Porque a palavra de Deus revela, porque é precioso ensinamento acerca do nosso falar. Quem guarda a boca e a língua, guarda a alma das angústias. Provérbios 21:23. O Senhor nos concedeu um órgão capaz de dar vida e de levar à morte, que é a língua. Devemos abrir a boca para abençoar o nosso irmão, para adorarmos ao Senhor. Mas infelizmente, muitos têm sido destruídos pela falta de sabedoria. Muitos não têm administrado seus lábios de modo de abençoar. É por isso que amaldiçoam. Salomão afirmou: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam muitos mais por falta do senso, morrem os tolos. Provérbios 10, 20 ou 21. Né? Eu poderia citar inúmeros textos bíblicos aqui, né, que nos revela a necessidade de abrirmos a boca para abençoar e não amaldiçoar. Mas eu quero resumir, né, em apenas que traduz a maneira sublime da força que há nas palavras que proferimos. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Consegue-se imaginar a extensão da gravidade disso? Com ela você pode vivificar ou matar. Consegue dimensionar o poder que há nesse tão pequeno órgão no seu corpo?
Peça ao Espírito Santo que lhe concede sabedoria ao falar. Não é conveniente que você abençoe e também amaldiçoe. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: abençoai-vos os que perseguem, e abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Romanos 12, 14. A não ser naquele texto que eu te falei, né? Segunda Reis, tá? Que é capítulo 2, que eu te falei sobre Eliseu, né? Como estava tocando no servo do Senhor. Há pessoas que não entenderam a importância, né, de se policiar, de vigiar no falar e procuram não cometer o pecado da mentira, porém acabam pecando justamente porque não abre a boca para abençoar. A nossa fé é um relacionamento com o Senhor e este relacionamento que nos faz que tornamos abençoadores. Há pessoas que aprendem isso muito bem. Quando elas chegam, parece que a luz chega. Quando abre a boca, algo começa a fluir. Pessoas assim, né, transmitem amor de Cristo, fazem a diferença onde quer que estejam, perto de quem que seja. Infelizmente, porém, há quem também faça isso ao oposto. Apenas reclama, murmura, maldizem os outros, levam a vida independente de palavras. A Bíblia nos ensina a darmos graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. O que significa que pela fé podemos ministrar a bênção, crendo que as circunstâncias serão mudadas, transformadas pela graça do Senhor. Há um poder tremendo em nossas palavras, irmãos. Em Provérbios 18, 21 está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come o seu fruto. Quando você diz, eu abençoo em nome de Jesus, eu abençoo o seu dia, o trabalho, as suas mãos, você está passando vida. É uma proclamação, a palavra fica abençoada para o dia. Você tem palavra final de bênção sobre alguém? Quantas pessoas amaldiçoam tudo, amaldiçoam o trabalho, casamento, sogra, filhos, enfim, tudo. A palavra nos revela de uma forma bem clara, abençoar e abençoar. Comece abençoando a sua vida. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, 4. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que você venha ficar com essa palavra. Não maldizer sua casa, não maldizer seus filhos, não falar mal da sua casa, não falar mal do seu filho, do seu marido, das suas coisas, mas começar a abençoar. Amém? Esse é um estudo breve sobre o Lashon Hará, sobre a língua má, sobre o falar mal. Então, tem várias citações bíblicas aí que você venha dar pausa e você venha, em nome de Jesus, fazer esse estudo, gravar esses versículos. Também nós precisamos de gravar esses versículos-chave para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E eu vou fazer uma oração para você que tem ainda este pecado, esse defeitinho, como todos nós temos, de querer falar mal da vida dos outros e esquecer de olhar para nós, que nós também não estamos perfeitos. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento nas tuas mãos agora a minha vida, a vida dos meus irmãos, dos ouvintes, ó Pai, deste canal, que está, Senhor, meu Pai, lutando, Senhor, contra a sua própria carne, para não falar mal do seu próximo. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha colocar um freio em nossa boca, meu Pai, refreia nossa língua, para que nós não venhamos amaldiçoar, nem falar mal, Senhor, do próximo, Deus, mas sabemos que o Senhor traz o juízo todas as coisas, Senhor. Contigo está o martelo de justiça, não precisamos de nossa língua para julgar ninguém, porque todos nós iremos passar diante do tribunal de Cristo. Eu só peço ao Senhor que nos dê o domínio próprio de guardar nossa língua com sabedoria e falar palavras de vida, Deus. Eu coloco nas tuas mãos a nossa alma, a nossa vida, pedindo que o Senhor seja, meu Pai, o nosso rochedo. Senhor, que o Senhor venha guardar, Senhor, a nossa alma, Senhor, de pecar contra o nosso irmão e de cometer o Lashon Hará, porque nós não queremos ver, Senhor, as maldições sobre a nossa vida, porque a bênção e a maldição, Senhor, a bênção e a maldição está no poder da língua. Deus abençoe o seu povo em nome de Jesus Cristo e decreta vitória, que venha haver testemunho segundo esse estudo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Fique com esse estudo para a glória de Deus e coloque em prática. Chegou perto de você hoje? Não fala mal. Falou isso? Não, irmão, vamos vigiar, vamos orar. Vamos cortar, porque se a gente for cortar a semente do mal, ela não tem como germinar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Quem vos despede, tua serva, Bispa Rosemara.